a grande potência desse século, que é a China. Essa contradição, o que é lá? Que é um país fechado. A gente sabe muita coisa da China porque o que eles mostram, né? Como é que você vê isso? Essa mudança de poder aí do capital? Eu costumo brincar o seguinte: a China ela é um exemplo que tem muitos empresários hoje que colocam o seguinte: nós precisamos ter no Brasil as condições que a China tem. E são pessoas até esclarecidas que falam isso, né? Só que são incapazes, muitas vezes, de colocar também o outro lado da moeda, que a China tem as condições que tem, porque lá existe um Estado autoritário, né, que limita qualquer possibilidade de liberdade, né? E até de colocar que isso está errado, o caminho é outro. Você não tem condições. Exatamente, você não tem condições. É um Estado autoritário, né? E um Estado autoritário que possibilita você ter um exército de trabalhadores imenso, né? Não falta a China mão de obra, com um custo baixíssimo, com o custo, inclusive, de você trabalhar sem ter o mínimo direito de reclamar, de buscar condições melhores de vida. E o Estado decide qual vai ser a movimentação do fluxo, né, migratório, qual vai ser a movimentação das pessoas, né, o Estado decide aonde você vai estar desenvolvendo sua função. É um Estado autoritário, e que não por mais contraditório que possa parecer, né, os Estados Unidos, que é um dos países que mais gostam de falar que são hoje, né, o bastião da democracia, estão a favor da liberdade, é o Estado hoje que os Estados Unidos mais negocia, né? E às vezes critica de maneira muito tímida, né, as ações contra os direitos humanos que a China, né, desenvolve, né, tipo, você tem lá um processo de pena de morte terrível, né, que não é claro, que é um processo em que milhares de pessoas morrem, né, o Estado decide que elas vão morrer e você não tem nenhuma liberdade e condições de brigar pelos seus direitos. E a maior nação do mundo, né, que gosta de falar que é o bastião da liberdade, não toma uma atitude mais séria com relação a isso. Os Estados Unidos defender a liberdade, vamos libertar o país tal, né, entrar no Iraque para libertar. Isso é a maior conta daquela imprensa americana. É isso né? Que eu debater. A gente está na televisão. Como é que é o papel da imprensa aí na participação mundial da sociedade? Porque a gente sente que, tirando algumas exceções, está tudo manipulado. A gente escuta notícia e nota que falta algo. Há essa manipulação rasgada na comunicação? Tem que ter cuidado nisso. Até para chegar nesse assunto, queria terminar o assunto da China, que estava falando que as pessoas geralmente não querem um lado, mas não querem o outro. Né? Qual é o lado que as pessoas querem? Na verdade, as pessoas querem ter condições de trabalho com menor impostos, então quer tirar todos os impostos trabalhistas, né? Acabar com férias, 13º, né? Fundo de garantia, de preferência, inclusive, segundo a emenda 3, né? Que está no Congresso, que está uma briga danada agora aí. Querem, inclusive, acabar com a condição, às vezes, de trabalhador, fazendo com que você passe a ter que ser firma, pessoa jurídica, e você preste serviço para outra firma. Né? Isso dá a possibilidade de você estar aí, na verdade, sendo forçado pelo seu empregador, né, a deixar de ser uma coisa que já acontece, mas que a lei limita, mas que você, com a emenda 3, vai abrir geral. Né? Então você deixa de ser empregado e passa a ser pessoa jurídica, isso diminui a carga tributária do empregador, né? Só que, por outro lado, também te coloca numa situação, né, muito frágil na relação de trabalho. Né? Então, essas mudanças todas que visam competir, né, nesse mercado global, só que não percebe que nós temos do outro lado, né, uma rede de solidariedade que vai se fragilizar por conta disso daqui a 15, 20 anos. Né? Como nós vamos dar conta, né, de grupo de pessoas que não conseguem entrar no mercado de trabalho, que não conseguem se profissionalizar, que não conseguem uma renda adequada, né, se você vai fragilizando cada vez mais as instituições responsáveis por isso. Porque num discurso nosso, muitas vezes o que acontece é que a gente ataca o Estado pela sua ineficiência, porque é ineficiente, então temos que atacá-lo, só que a gente quer o fim dele, a gente não ataca para poder melhorá-lo, a gente não ataca para poder fazer com que ele seja eficiente, a gente ataca para poder finalizar, eu quero acabar, que faz parte também da cultura de nós brasileiros. Né? Nós somos muitas vezes incapazes de reformular, nós abandonamos, isso aqui não dá certo, então deixa para trás, não vamos reformular, vamos partir para uma outra. Né?
Então isso é muito ruim, né? Isso é muito perigoso, porque você, às vezes, dessas experiências interessantes que acontecem, né, nas relações entre o Estado e a iniciativa privada, de fora, porque o Estado como um todo ele é ineficiente. E aí soma-se, no caso, a mídia nisso tudo, né? Porque hoje você não tem, muitas vezes, jornalismo. Você tem, na verdade, pílulas de informações. E você não constrói democracia com informação, né? Você constrói democracia com debate. E debate não vai acontecer em boxes de jornal e nem em matérias de 15 segundos no Jornal Nacional, ou seja, quem for. A democracia vai acontecer com um debate aberto, em que você possa estar colocando as suas ideias e possa estar recebendo não informações, mas você possa estar recebendo pensamentos, né? Você possa estar recebendo como as pessoas estão vendo a sociedade. Eu não falo informações, eu quero dizer assim, são aqueles boxezinhos de 15 segundos, aquele monte de coisa que chega ao mesmo tempo, que vem requentado. Hoje, eu já estava comentando com você antes da gente entrar no programa, na semana passada, umas semanas atrás, saiu uma matéria da Carta Capital que é fantástica, a mídia faz política. Que ali a Carta Capital veio com uma série de reportagens falando exatamente sobre isso, mostrando o quanto que hoje, cada vez mais, a mídia em geral, ela está pouco preocupada com o debate sobre os pensamentos, cada vez mais preocupada em passar informações rápidas, quentes e que dê dinheiro, ou seja, que dê lucro. A quem interessa isso? Quem interessa? Grande pergunta, né? Quem interessa? Não é a mim nem a você. Quem está por trás disso? Eu não sou um grande capitalista, nem você. A nós não interessa, né? Não interessa mesmo. No Brasil já houve, assim, pelo menos o pessoal da antiga, meu pai falava assim, havia debates, a televisão estava começando, mas no rádio, estava falando de Lacerda, Brizola, tudo. Houve um tempo no Brasil assim, houve mesmo, aquilo era a Vera, aquilo era para valer. Não, se você for ver, não só no Brasil, mas no mundo, a imprensa, embora, lógico, tivesse uma escolha, isso é natural que tenha, né? Porque o jornal, e isso é uma coisa até que eu comento muito com meus alunos, não existe imprensa isenta, isso é uma balela, né? Isso é mentira, isso não existe. O que é perigoso é quando você fica batendo na tecla que ela é isenta. Isso é perigoso, porque você passa informações como se você fosse, né, o dono da verdade, como se fosse o bastião da democracia, ou seja, eu sou aqui, estou fiscalizando para que tudo... Quem foi que elegeu a imprensa como fiscal da democracia? Quem foi? Quem foi que votou na Folha de São Paulo como sendo responsável por ser o fiscal da democracia? Quem que escolheu? Ela se auto-intitulou, né? A Folha de São Paulo, a Veja e todos os grandes imprensas, grandes jornais, eles se intitularam, se auto-intitularam donos, né, da fiscalização da democracia, né? Mas quando, na verdade, o que você percebe? Né? Você percebe interesses, e que isso é super natural. O que tem que deixar claro é que eles existem. Então, uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, a Carta Capital. A Carta Capital assumiu, falou assim, olha, eu vou apoiar um candidato tal na eleição para presidente. E por isso, e colocou os motivos. E é isso que um jornal sério deve fazer. Né? Porque, lógico que existe interesse por trás. E tem que se ter cuidado com relação a isso pelo seguinte, quando você fala hoje, Hugo Chávez, né? Hugo Chávez não deu a concessão, né? Não renovou a concessão da Rede Caracas, né? Lá é uma das principais TVs lá da Venezuela. Ele está errado? Gente, olha só, essa região está errado. Deixa eu fazer essa pergunta e encerrar, porque o tempo está esgotado. A gente vai voltar aí. Tudo bem. E nós nos jogamos, né? Com o Hugo Chávez.